Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Hoje, então, começa oficialmente o nosso Plantão BL. Um quadro onde eu atualizo vocês dos lançamentos mais bombásticos da semana. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro mauá, que é o 8 Days to Go. Nós tínhamos parado no momento em que o Yujo tinha descoberto a sua cura para a insônia, dormir abraçado ao peito de Hae Seung. Mas o que pro Yujo é uma troca de favores, pro nosso Golden Retriever humano é praticamente uma confissão e um pedido de namoro. Yujo convida o Hae Seung para dormir com ele, mas o detalhe é que Hae Seung nunca teve um relacionamento, então ele entende o convite como uma confissão de amor. Resultado? Os dois dormem juntos, mas cada um acreditando em coisas completamente diferentes. E aí vem a primeira desgraça. No bom sentido, Hae Seung não tinha roupas para dormir e acaba pegando emprestadas roupas do Yujo. Porém, nós já vimos a diferença gigantesca de tamanho. Só que nada entra no corpo GG dele. A reação exagerada de Yujo fere os sentimentos de Hae Seung, mas quando ele fala traz roupas da próxima vez, o coração do nosso Golden Retriever fica quentinho. Na cama, Yujo fala para Hae Seung se despir e o nosso coitadinho quase tem um ataque. É óbvio que ele entendeu tudo errado novamente. Enquanto Hae Seung prepara o seu coração pro rally rola, Yujo se encosta em seu peito e dorme. E não é qualquer dormidinha, ele dorme pesado. Completamente frustrado, Hae Seung fica pensando, e agora? O que eu faço? E para piorar, o Yujo acaba mexendo o joelho e encostando na situação do Hae Seung. Hae Seung, apavorado, começa a imaginar todos os mantras possíveis e imagináveis para conseguir se acalmar. Hae Seung acaba de alguma forma resolvendo a sua situação, mas o Yujo quase acorda e o coraçãozinho do nosso Golden Retriever quase tem um tiricuti. Não sei quantas vezes esse homem quase infartou. No outro dia, Hae Seung levanta e vai buscar algumas roupas no seu apartamento. Porém, fica preso do lado de fora do apartamento de Yujo. Ele liga, ele manda mensagens, mas Yujo está completamente capotado. Quando Yujo acorda, a primeira coisa que ele pensa é que Hae Seung planejou tudo e sacaneou ele. E o Joe já fica imaginando todos os planos perversos que Hae Seung pode fazer para ele. E quando ele sai correndo, bufando para procurar aquele homem e encher ele de supapo, ele abre a porta e dá de cara com o coitadinho esperando do lado de fora. Quando Hae Seung explica que ele apenas ficou preso do lado de fora, Yujo sente um alívio enorme e uma frustração por ter imaginado o pior cenário possível e ter se desesperado à toa. Yujo então faz um contrato de 8 dias com Hae Seung. Uma das cláusulas do contrato era eles não terem nenhum tipo de contato durante o horário de trabalho. Hae Seung, ele entende tudo errado. Ele imagina que o Jo está se declarando que é basicamente uma forma do Jo cuidar dele, sendo que não. E o Hae Seung, ele quebra essa regra logo no início. Ele começa a procurar o Yujo porque ele queria almoçar junto. Depois de muito incômodo, muita briga, o Yujo acaba cedendo e eles vão almoçar juntos. Fica um silêncio desconfortável entre os dois. Hae Seung está se esforçando muito e o Yujo só quer ir para casa. Quando Hae Seung pergunta se o Yujo quer um refri, ele corre para pegar um, mas acaba derrubando toda a roupa do Yujo. E o Joe fica muito irritado, os dois vão até o banheiro e o Joe fala para Hae Seung catar algumas roupas dele para que ele consiga usar durante o período de trabalho, já que ele não tem nenhuma extra. Hae Seung fica animadíssimo e o Joe vai estar usando as roupas dele. E o Joe começa a se despir, porque ele tá todo molhado de refri e ele tá todo marcado. O Hae Seung marcou território em tudo. Antes que o Hae Seung consiga sair do banheiro para pegar as roupas, eles escutam passos e conversas de pessoas entrando no banheiro. E a primeira coisa que o Yujo faz é agarrar aquele homem enorme e botar numa cabine do banheiro, porque ninguém pode ver o corpo do Yujo. Então imaginem a cena.
Hae-seung sentadinho no vaso e o Jo em cima dele e ambos esperando as pessoas saírem do banheiro. E o Jo está desconfortável de alguma forma e ele sussurra para Hae-seung tirar o que tem dentro do bolso dele porque tá desconfortável, tá machucando. E Hae-seung entendeu tudo errado. E o Jo continua falando: "Você não vai tirar esse negócio do bolso, tá machucando meu joelho." E Hae-seung, ok, então eu vou tirar. E tirou aquela monstruosidade do bolso. Quando o Hae-seung realmente tira o que tinha ali, o Yoo-jo dá um grito. E obviamente que chamou a atenção de quem estava no banheiro. Yoo-jo começa a bater no Hae-seung igual um gato desgovernado. E Hae-seung fica tentando acalmar o Yoo-jo. Aparentemente o Yoo-jo começa a meio que se erguer, meio que tentar se esquivar daquela coisa que ele tirou pra fora. E o Hae-seung fica nervoso porque a cabeça do Yoo-jo vai aparecer em cima na cabine e as pessoas vão enxergar ele. Então ele corre pra segurar o Yoo-jo, ele bota a mão meio em cima e puxa ele e bota a mão na boca dele pra ele ficar quieto. Enquanto isso, as pessoas começam a perguntar: tá tudo bem aí na cabine? Porque, né, deu um grito. As pessoas ficaram nervosas, o que aconteceu? E o Hae-seung começa a inventar uma desculpa de que tinha um bicho e ele tava afastando o bicho, tava tudo bem, não tinha problema nenhum. E daí as pessoas saem do banheiro porque ficam desconfortáveis, achando que o coitado só quer fazer um cocô em paz. Depois que os homens foram embora, Hae-seung fica tranquilo, tá tudo certo. Agora, pasmem, a reação do Yoo-jo é a melhor. Ele ficou animado, ele gostou daquela situação em que o Hae-seung ele foi mais dominante, que ele pegou e botou a mão na boca e não sei o que tapou a boca do Yoo-jo. E agora ele que quer fazer um rala e rola na cabine do banheiro. E o Joe tá completamente animado. Ele tá questionando totalmente a sua sanidade, mas ele quer fazer um oba-oba na cabine do banheiro. Aí esse Young começa a tentar explicar do porquê que ele tá animado daquele jeito e ele pede pro Yoo-jo sair um pouquinho, que ele vai resolver o probleminha dele e vai ficar tudo bem. E o Yoo-jo surpreende o Hae-seung dizendo que não, ele não vai sair dali, ele vai ajudar. Então, o Hae-seung pergunta se ele tem permissão pra encostar no Yoo-jo e o Yoo-jo fica pasmo, tipo, é óbvio, a gente já fez muito mais do que isso. E então vamos ter um oba-oba no banheiro, ok? No meio do processo, o nariz do Yoo-jo dá uma sangradinha, não entendi o porquê, O que está acontecendo? O que é isso? mas o Hae-seung fica mais animado ainda. E em algum momento ali, o Hae-seung escuta os passos de alguém vindo e daí ele tapa a boca do Yoo-jo de novo e fica tentando escutar, mas aparentemente parece que não tem ninguém. Hae-seung todo animado diz que ele vai ser muito mais cuidadoso da próxima vez e o Yoo-jo fica aqui: próxima vez, meu filho, a gente não vai fazer isso no trabalho de novo, tá louco? E o Hae-seung fala: vai saber, né? Talvez tenha uma outra emergência. O Yoo-jo só responde que o problema é ele é a emergência. E então Yoo-jo avisa o Hae-seung que até eles saírem do trabalho não é pro Hae-seung falar com ele de novo. O Yoo-jo ele vê um papel no chão que aparentemente o banheiro estava em reforma, em manutenção, alguma coisa assim. E aí entra o suspense. Aparece um homem que nós nunca vimos antes. Provavelmente alguém ligado ao passado de traições e chantagens que o Yoo-jo tanto tem medo. O homem fica falando que ele estava procurando o Yoo-jo, que ele tinha mandado mensagens e estava procurando por ele. O homem fala que ele não esperava ver o Hae-seung e o Yoo-jo juntos e começa a encher o Hae-seung de tarefa, como se ele quisesse manter o guri completamente ocupado. E pergunta se o Yoo-jo tem tempo e se ele quer ir lá pra fora pra fumar. E o Joe acaba indo então se encontrar com aquele homem que nós não sabemos quem é. Eles estão fumando no telhado e aparentemente o Joe está completamente desconfortável. O homem questiona se o Joe está tão frio e distante porque faz muito tempo que eles não se falam. O homem fala que não conseguiu entrar em contato com o Joe, questiona se ele trocou de número e que ele deve estar realmente muito ocupado. Ou então que talvez tenha alguma coisa que faça o Joe ficar ocupado o suficiente para não entrar em contato com ele. Então o homem questiona se o Joe ainda está bravo com ele. A gente pode sentir um ar meio tóxico, meio narcisista, manipulador, alguma coisa que dá uma sensação muito ruim. Ele questiona por que o Joe nunca respondeu, nunca
entrou em contato e que fazia ele se sentir muito machucado. E que não era para ele ficar tão incomodado com coisas tão triviais. E que ele também queria tratar o Yu-Jo bem como antigamente. O homem fica encostando no pescoço do Yu-Jo, meio que dando a entender que ele tá vendo todas as marcas no corpo do Yu-Jo. E o Yu-Jo fica meio bravo e bate na mão dele pra, tipo, sair de perto de mim. O problema é que na hora que o Yu-Jo bate na mão dele, o cigarro que ele tava segurando acaba queimando a orelha do Yu-Jo. E dá pra ver que ele fica toda hora minimizando os sentimentos do Yu-Jo. Tanto que ele comenta que, é que ele não viu que queimou, porque o Yu-Jo tá tapando a orelha, óbvio, né? Ele ainda larga um comentário de que o Yu-Jo, ele tá todo marcado, então mais uma marquinha não vai fazer diferença. O homem fica comentando que antigamente o Yu-Jo contava tudo pra ele e que agora que ele tava tapando a orelha fazia ele se sentir mal, porque ele tava escondendo até a mínima coisinha. Ele fala que as pessoas mudam, mas que o Yu-Jo não. E que se o Yu-Jo fosse muito ganancioso, tudo iria se arruinar. Então não era pra ele se esforçar tanto. E ele ainda me lança eu estou preocupado com você. O homem fala que ele não quer ficar desapontado mais. E que ele não deixou o Yu-Jo por aí para ele ficar se comportando como um pivete. E que era para ele deixar de andar com pessoas insignificantes. E que ele quer marcar um encontro, só os dois. Que ele vai mandar o local pro Yu-Jo. Na próxima cena, nós vamos ter o Yu-Jo olhando o telefone. Aparentemente, o Hae-seung mandou um monte de mensagens para ele perguntando quando que ele vai chegar em casa. E dá para imaginar o quanto o Yu-Jo tá meio ruim. Provavelmente ele trabalhou até tarde, ele perdeu o trem, ele não sabe se ele vai andando, se ele vai de ônibus, se ele vai de táxi, porque o táxi vai dar muito caro. No final das contas, ele acaba pegando o táxi mesmo. Quando ele chega em casa, ele se dá conta que a porta da frente tá aberta. E quando ele abre a porta, ele dá de cara com o Hae-seung apenas de aventalzinho e cueca. Eu tive que dar uma censurada. Mas também o que aquele jumbo tá pra fora? Tira a maldade da minha cabeça. O Hae-seung, notando o Yu-Jo, ele vai correndo igual um cachorrinho feliz e abre a porta. O Hae-seung comenta que o Yu-Jo deve estar muito cansado e que ele estava planejando ir buscá-lo no trabalho. Ele questiona se o Yu-Jo já comeu e que ele tinha feito a janta. O Yu-Jo, ele tá com um sentimento meio ruim. E aparentemente o sentimento estava certo, porque a janta tá toda queimada e o Hae-seung, coitadinho, nunca tinha tido experiência cozinhando. O Yu-Jo questiona se o Hae-seung vai comer e ele fala que não, que a comida é só pro Yu-Jo. O Yu-Jo, ele tá realmente questionando se ele vai comer aquilo ali, se talvez ele pode morrer ou não. O Hae-seung, ele tá todo felizinho olhando o Yu-Jo comendo. E ele começa a comentar sobre o que aconteceu no trabalho antes, a história da cabine. O Hae-seung, ele comenta que fazer essas coisas no trabalho, não importa a forma como ele pense, é muito arriscado. E o Yu-Jo começa a questionar, você está colocando a culpa em mim? Mas o Hae-seung, ele diz que eles deveriam resolver os seus desejos quando chegar em casa, uma vez por dia, pelo menos. O Yu-Jo comenta que o Hae-seung pode lidar com seus problemas sozinho, e ele fala que seria muito triste fazer isso sozinho, ainda mais considerando o relacionamento dos dois. E o Hae-seung questiona o que você acha, Yu-Jo? E quando o Yu-Jo vai responder, o capítulo acaba. E a nossa história para por aí. A gente fica nesse negócio de não saber o que tá acontecendo, quem é esse homem. Já sinto ódio dele. Eu nem sei o nome dele, eu já não gosto dele. Se você gostou do vídeo até aqui, fica comigo que a gente tem mais bombas chegando. Agora é a hora de Amber Alert. Então, nos últimos capítulos, nós tínhamos o Tennessee e o Amber voltando à antiga casa do Tennessee. E o Tennessee está fazendo exercícios para recuperação, exercícios de fisioterapia. O Amber fica observando ele e comenta que a sua irmã tem um tipo ideal, e o tipo ideal dela é o Tennessee. E o Tennessee comenta que ela tem um péssimo gosto para homens, e o Amber fica de cara. O Tennessee então comenta: sou um ex-assassino, posso aparecer morto numa vala a qualquer momento, não tenho hobbies e sou introvertido. O Amber então rebate: pare de insultar o meu Tennessee. Então temos a cena ali do Tennessee tirando a camiseta, ele tá todo suado, né, tá cansado do exercício e tal, o Amber fica cuidando ele e ele diz que ele vai lá buscar um copo d'água. Então o Amber aparece com o copo d'água, ele tá acima da cabeça do Tennessee e o Tennessee tem uma visão privilegiada da situação do Amber. E no momento que o Tennessee se dá conta da situação, ele pensa: fudeu,
E então o Amber ajuda o Tennessee a se levantar e fica numa posição como se tivesse com o Tennessee no colo dele. E o Amber ajuda o Tennessee a tomar água e comenta para o Tennessee não ficar se esforçando tanto e que ele andava exagerando demais nos exercícios de fisioterapia. E até a médica falou que ele precisava dar tempo para o corpo dele se recuperar. E o Tennessee comenta que ele só quer se curar o mais rápido possível. E o Tennessee está pensando que nada é melhor para clarear a mente do que fazer exercícios. E o Amber comenta: tudo bem, fique bem logo para você me deixar ir. Aqui a gente já vê que é o Amber fazendo aquelas provocações dele de novo. E o Tennessee responde: você já sabe disso. O Amber faz uma carinha de sofrimento e o Tennessee fica pensando: se você vai ficar tão machucado com cada rejeição, por que você continua me provocando? Então o Amber abraça o Tennessee por trás e pede: me beije. O Tennessee fica pensando: eu deveria evitar isso, mas ele já tá indo de encontro ao nosso querido Amber. E então nós vamos ter uma pegação desenfreada. E o Tennessee comenta que provavelmente ele tá nojento, porque ele tava suando um monte de fazer os exercícios. E o Amber fala que não, que ele cheira muito bem. Então, nós temos o capítulo fechando dessa forma. Enquanto o Amber continua provocando o Tennessee, nós temos o Tennessee tentando desesperadamente distrair a sua mente e o seu corpo, fazendo a maior quantidade possível de exercício físico. Após toda aquela pegação, Tennessee acende um cigarro. E Amber comenta que o seu vício está muito pior. Tennessee então pensa: a culpa é toda sua. Amber questiona o que Tennessee quer para o lanche e ele fala que não está com fome. Amber fala que Tennessee precisa comer para poder se recuperar o mais rápido possível. E Tennessee fica pensando: se eu me recuperar rápido, o que será de nós dois? O rosto de Amber, chateado com a rejeição, fica pipocando na mente de Tennessee e ele fica preocupado. Amber comenta com Tennessee que ele tem que ir até o centro de reabilitação hoje e Tennessee interrompe Amber. Ele então larga a bomba, dizendo que Amber deveria voltar para casa. A primeira reação de Amber é ficar em choque. Logo depois, ele começa a justificar que Tennessee ainda precisa dele. Alguém tem que empurrar a cadeira de rodas. Mas Tennessee parece muito sério para a situação. Ele fala para Amber que ele pode andar muito bem agora. Tennessee então fala que o que Amber está fazendo ali? Ele tem coisas para fazer. Ele tem um lugar a qual ele pertence. Então, Amber acusa Tennessee, seu covarde, que Tennessee estava fazendo um grande auê só por causa de um beijo. Tennessee fala para Amber não ficar convencido. E Amber rebate: aonde eu pertenço? Eu pertenço a Chicago. Amber fala que ele sabe que Tennessee ainda precisa dele. O centro de reabilitações falou que ele não pode se esforçar muito. E Tennessee fala para Amber parar de agir como se fosse seu guardião. Então Tennessee larga a facada, dizendo para Amber parar de se colocar em locais a qual ele não pertencia, que ele não era tudo isso. Então Amber questiona: por que você é assim? Amber questiona: por que você tem que falar desse jeito tão grosseiro e bruto? Você poderia ser mais gentil se quisesse. Tennessee suspira e diz: é porque eu não quero. E essa é a gota d'água para Amber. Ele vira as costas e vai embora batendo a porta. Então vemos que o Tennessee estava se esforçando muito. Ele não está completamente curado e o centro de reabilitação tinha realmente falado a verdade. Ele precisa de mais tempo para se recuperar. Enquanto Tennessee fica falando para si mesmo que tudo vai ficar bem logo, ele escuta um som alto. Ao se assustar, ele chama por Amber. Como ele não tem resposta, ele vai correndo ver o que aconteceu. Ao chegar no local, ele vê Amber ensanguentado e a cadeira de rodas destruída. Tennessee questiona se Amber está se machucando novamente e ele responde que não é nada disso. Amber, tremendo e chorando, fala que ele não faz mais isso, que ele estava apenas tentando fechar a cadeira de rodas. Ele começa a gaguejar, falando que ele não queria ter feito isso. Tennessee então fala para Amber voltar para dentro, que eles precisam tratar os seus machucados. Mas ele perde a força das pernas e acaba caindo. Amber fica assustado e vai correndo de encontro ao Tennessee e
Então Tennessee comenta que está tudo arruinado. Ele está se referindo à cadeira de rodas destruída. Quando eles voltam para dentro de casa, Amber fala que ele vai conseguir uma nova cadeira de rodas o mais rápido possível. Ele pede para ficar com Tennessee até ele conseguir a cadeira de rodas nova. Tennessee suspira e Amber começa a disparar um monte de explicações, dizendo que ele nunca machucaria o Tennessee, que isso nunca passou por sua cabeça e implora para o Tennessee acreditar nele. E Tennessee fica pensando, então a cadeira de rodas recebeu toda a sua fúria ao invés de mim. Ele questiona Amber sobre a sua escola. Amber fala que ele adiou a faculdade, e Tennessee questiona se ele pensou quando acabasse o período de afastamento, e Amber parece que não pensou em nada disso não. E temos Tennessee questionando Amber se ele sabe por que ele nunca é gentil. Porque ele sabe que se ele for, o Amber vai lançar tudo para o alto e cair de cabeça na relação. Esse é o porquê. Pelo menos foi o que eu entendi do que ele falou. E Amber rebate, você sempre é grosseiro. Fudeu de vez! Tennessee não teve como rebater essa, ele só aceitou quieto. Vamos ter então o Tennessee se dando conta que ele não tem como culpar o Amber, que ele está empurrando o Amber ao limite e jogando uma corda salva-vidas como se fosse um ato de misericórdia. E que ele deveria ser muito grato que tudo isso acabou apenas com a cadeira de rodas. Então, de noite, o Tennessee escuta um barulho e acorda num estalo, reconhecendo o possível barulho. Vamos ter o Tennessee levantando e repetindo várias vezes: não é possível, não é possível. Vamos encontrar então o Amber se machucando novamente. Tennessee está chocado e fica pensando: eu deixei a minha guarda baixa. Esse é o preço por olhar para o lado. As coisas sempre voltam maiores do que o esperado. E vamos ter então o finalzinho do Amber falando com uma voz nervosa o nome do Tennessee. Então vamos ter esse final impactante. Eu tô chocada, eu não sei o que esperar dos próximos episódios. Eu tava terminando esse vídeo e lançou esse capítulo e eu precisava trazer pra vocês. Então, foi corrido, mas ele tá aqui. Eu espero que vocês gostem. E esse foi o nosso primeiro Plantão BL. E agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum Plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.